Gravando então, galerinha. Hoje não, na verdade, na aula passada, né, nós falamos um pouquinho sobre geometria espacial, lembramos, né, parte da geometria plana, lá aquelas fórmulas todas. Se eu não me engano, eu disponibilizei o formulário para vocês no grupo, né, aqueles mapinhas que eu faço. Hoje tem outro mapinha, esse mapa não está dentro daquilo ideal, mas se você der uma aumentada aí, vocês conseguem visualizar para dar tudo em um slide só. Eu fui diminuindo, acabou que agora até para mim tá ruim de enxergar, tá? Mas essas fórmulas já foram disponibilizadas, então é só para que vocês tenham mais aqui eu botei como relatório, mais um mapinha aí na organização de estudos de vocês, tá? Aí tem lá cubo com a planificação, paralelepípedo com a planificação, deixa eu ir aceitando aqui a galera que está entrando. Pronto, cubo, paralelepípedo, né? Opa, que eu passei. Paralelepípedo, os prismas, né? Lembra que o prisma ele é classificado de acordo com a sua base, né? O nome se dá de acordo com a base. Então, aqui o prisma quadrangular, prisma triangular, esses são os que mais caem. Hexagonal, cilindro, esfera, cone e a pirâmide. Todos praticamente com suas planificações, tá? É bom para que vocês saibam para que não caia em pegadinha. E depois disso, como a gente já falou especificamente, parte direto para os exercícios. Tá bem misturado, tá? Uns são de outros vestibulares, mas a grande parte é realmente do Enem. Acabou que eu não coloquei para gravar. Coloquei sim. Então vamos lá, olha só. Esse está dizendo o seguinte: um quadrado ABCD, então você tem aqui um quadrado, tem alguém entrando, peraí. Bom, só um instantinho. Um quadrado ABCD, está aqui desenhado, e um triângulo equilátero, né? ABE. Triângulo equilátero, lembra que equi vem de igualdade, então todos os lados iguais. Consequentemente, ó, o lado AB vale 6, que também é o lado do quadrado, né? Então, todos os lados aqui serão iguais. Aqui 6, 6, 6, né? E aqui também, por conta da figura ser um quadrado. Estão em planos perpendiculares, ou seja, formando aí 90 graus. Calcule as distâncias. Então, na letrinha A, ele pede para a gente calcular do ponto E até a reta CD. Então, tá aqui, ó, ponto E, a reta CD está aqui. Então, nós vamos fazer um traço aqui, né, perpendicular para ligar o ponto até a reta. Vamos fazer esse tracejado aqui. E se nós observarmos, isso vai formar aqui um triângulo retângulo, olha. Eu vou passar a figura para que vocês consigam ter uma visibilidade melhor, tá? Já que os planos são perpendiculares. Então, olha aqui na letra A, deixa eu passar aqui. Olha como é que vai ficar. Em ambos os casos, né, são formados triângulos retângulos, onde as distâncias pedidas são as hipotenusas. Daí, ó, eu tracei lá, tá, a altura. Deixa eu voltar aqui, ó, a altura, ligando até do ponto até a reta, que é o que ele quer, né? Aqui a gente vai ter a altura, e aí a gente vai ligar aqui, consequentemente, a gente vai ter essa estrutura, tá? H, olha, ligando o ponto à reta, e a gente sabe que o lado lá do quadrado, né, que vai formar a base desse meu triângulo equilátero, é 6, né? Então, para eu calcular a altura desse triângulo aqui, que é um triângulo equilátero, tem uma fórmula, que é L raiz de 3 sobre 2, tá? A gente sabe que o lado do triângulo é 6, então 6 raiz de 3 sobre 2. Dá para a gente dividir o 6 por 2, resultando aí em 3 raiz de 3. Agora eu tenho aqui um triângulo retângulo de lados, né? 6, a altura aqui é 3 raiz de 3. Para eu encontrar esse carinha aqui, que você pode chamar de EP, que é o que eu descrevi aqui, você pode utilizar o teorema de Pitágoras, né? Uma vez que esse triângulo ele é retângulo. Se chamar de x também está valendo, e aí você escreve que esse lado aqui ao quadrado é igual a soma desses outros catetos ao quadrado. Na verdade, ele vai representar aí a hipotenusa desse triângulo, né? Então, aqui já está aberto essa fórmula, tá? É t ao quadrado, né? Igual
a altura ao quadrado, mais esse ladinho aqui, 6 ao quadrado. Já está como raiz, porque já abrimos a fórmula, já calculamos. Então, aqui, ó, cuidado com esse 3, raiz de 3 ao quadrado, é o 3 ao quadrado que resulta em 9. Depois, esse raiz de 3 ao quadrado, que resulta em 3. Então, é 9 vezes 3, que resulta em 27, né? E o 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Daí você tem raiz quadrada de 63. Infelizmente, não é uma raiz de 64, que é uma raiz exata. Daí você tem que fatorar para chegar nesse valor final, que é 3 raiz de 7. Lembra que fatorando, pega o 63, né? Faz lá o traço, começa a dividir por 2, não porque ele não é par, mas por 3 dá, e assim sucessivamente, tá? Na alternativa, na letrinha B, ele pede o mesmo processo, só que ele já muda um pouquinho. Ele pede do ponto E, ou seja, desse pontinho aqui, ao centro do quadrado. Então, ele quer aqui, ó, ao centro desse quadrado. Ora, se o lado do quadrado vale 6, é claro que esse lado aqui, esse pedacinho também vale 6, né? A retinha aqui, ó, as retas são paralelas, traçando aqui no campo imaginário, né? E a metade dessa reta será 3. Então, ele quer, que vai ser o centro, né? Ele quer do ponto E ao centro desse quadrado, que vai ser exatamente aqui. Então, analisando lá, ó, também forma um triângulo retângulo, né? Onde a gente já calculou e pode aproveitar a altura desse triângulo, que é o mesmo, né? De lado 6. Então, ó, essa altura a gente acaba calculando pela fórmula, né? A altura do triângulo equilátero, quem quiser anotar aí, L raiz de 3 sobre 2, o lado é 6, já fizemos esse cálculo aqui, então já conhecemos essa altura. Depois é só aplicar novamente o teorema de Pitágoras, sendo que neste caso você não vai considerar aí esse lado do triângulo, esse cateto do triângulo como 6, assim como 3, porque ele quer a metade, né? E a gente acabou chamando esse ponto aqui de M, tá? Para representar a metade aí, no caso a metade no centro do quadrado, né? O centro do quadrado a gente chamou de M, tá? O procedimento é o mesmo. Repara que também formou um triângulo retângulo, chama esse ladinho aqui de X ou de EM, né? Chamado de M, o lado, a hipotenusa vai ser EM, EM ao quadrado, será a soma desses catetos ao quadrado, é H ao quadrado, que já descobrimos, e 3 ao quadrado, que já definimos também, né? Então, 27 mais 9, e raiz de 36, a raiz de 36 é exata, resultando em 6. Agora, olha, uma outra questãozinha um pouco mais difícil, que é da UERJ, que diz o seguinte: a figura abaixo representa uma caixa de suco cujas dimensões estão indicadas. Determine a menor distância que tem que percorrer uma formiga localizada em D, ou seja, ela está aqui, até chegar à abertura da caixa localizada no ponto A. Gente, essa planificação aqui eu fiz na solução. A questão só traz a caixinha de suco, tá? Então, quando se trata de questões onde você tem que percorrer distâncias, andar de um ponto para o outro, qualquer que seja a dinâmica, se o problema, nesse caso, está trazendo uma caixa de suco, né? Mas se trouxer um poliedro qualquer, um prisma, pirâmide, cone, cilindro também, o ideal é que a gente faça a planificação dessa figura para que a gente consiga enxergar de uma forma melhor. Muito comum que os alunos fizessem apenas isso aqui, ó, traçasse isso, né? E aqui também, mas não contabilizou esse lado aqui da caixa, entendeu? Então, planificando, a gente consegue ter uma visão melhor. E reparem que ele pede aqui a menor distância. A gente sabe que de B a A tem outras distâncias. Ele poderia fazer, por exemplo, essa distância aqui, ó, daqui, depois de planificado, né? Daqui até aqui, mas essa não é a menor distância, tá? Ele poderia fazer outra situação também. A menor distância, após a planificação da caixinha de suco, vai ser a hipotenusa, será essa hipotenusa aqui, tá? Então, ó, abrindo a caixa, planificar, galera, corta
como se você estivesse fazendo um corte e colagem, né? Abriu essa caixinha, como é que vai ficar esse formato, tá? A planificação dessa caixinha fica neste formato. E aí, ó, cuidado só com as dimensões, aqui 5, né? Que liga o pontinho B. O A é igualzinho, né? Que é a altura aqui, ó, 24. Todas essas arestas aqui serão 24. Todas essas laterais serão 24. Aí, ó, a gente observa que forma um triângulo retângulo e os catetos medem, né? 10 aqui e 24. Né? 5, 5 na dobra aqui e 24. Tá? É só aplicar o teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, pode chamar aqui de X. Na solução eu chamei de AB. Então, AB ao quadrado é igual à soma desses catetos daí ao quadrado. A gente vai chegar lá a raiz de 676. Essa raiz também tem exata, raiz exata, que é 26 centímetros. Então, você vai marcar lá a alternativa C. Tá? A dificuldade aqui está no cara enxergar justamente essa caixa planificada e ver que lá tem um triângulo retângulo. Se ele conseguir ter essa maldade, enxergar por esse ângulo, consegue fazer uma questão até simples, se tratando da UERJ, tá? Agora, se não, se traçar aqui uma diagonal qualquer e adotar esse lado aqui do triângulo apenas como 5, vai achar outro resultado, tá? E a resposta não é que cabe. Deixa eu ver aqui uma outra. Ah, tá, era essa mesmo. Essa questãozinha 6 já é uma questão do Enem, né? No projeto, vou fazer a leitura. No projeto de arborização de uma peça está prevista a construção de eu acho que era de uma praça, gente. Aqui está errado. É no projeto de arborização de uma praça. Aqui está errado. Tem que corrigir. Está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será construído de uma área central e de uma faixa circular ao redor. Então, ó, aqui é o canteiro e uma faixa circular ao seu redor, conforme ilustra a figura. Quando tem figura, galera, é muito mais simples da gente até partir para a solução. Deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular. Então, ele quer que a área central, está aqui, ó, seja igual à área da faixa circular. Deixa eu ver aqui quem é que está entrando agora. Beleza, ninguém. A área da faixa circular sombreada, que é essa faixa, tá? Então, ele pede a relação entre os raios do canteiro R, desse canteiro R aqui, e a área central, indicada por Rzinho, né? Um raio Rzinho, será de quanto? Então, na verdade, nós temos aí duas regiões, se pararmos para analisar, de mesma área. A área da parte branca é igual à área da parte cinza, tomando como área a fórmula de πr ao quadrado. Só vai mudar aqui as letrinhas, né? Um Rzão e outro é Rzinho. Vamos calcular aí essas duas áreas. Eu posso chamar a área branca, caso eu queira, de A1, por exemplo, e daí a gente vai calcular a área branca, tá, gente? Eu tô aqui. A área branca de A1, posso chamar assim, e para cálculo dessa área, nós vamos utilizar a fórmula, que é πr ao quadrado, tá aqui, né? E a área dessa região sombreada, a área do círculo maior, e a área do círculo, essa área que ele quer, que é a área da região sombreada, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Vocês concordam comigo? Que está aqui, ó. Né? A área que ele quer é a área desse círculo maior menos a área do círculo menor, né? A gente para analisar. E ele disse aqui que, deixa eu só fazer a leitura aqui, deseja-se que a área central seja igual, essas áreas ele está dizendo para a gente que são iguais. Então, a gente vai igualar essas áreas, tá? A área da região branquinha, que é a área central, será igual à área dessa região sombreada aí, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa área da região sombreada, π
que multiplica R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Eu poderia chamar isso de... Poderia escrever isso de uma outra forma, tá? PR ao quadrado, né? Rzinho ao quadrado é igual a PR ao quadrado, que é a região da maior, né? A área da região cinza, menos a área... Deixa eu admitir a Maísa aqui. Boa noite, Maísa. Menos a área do círculo branquinho. Colocando o π em evidência, né? Porque tratando de área, a gente vai ter termo comum nos dois elementos. Você já pode simplificar aqui essa equação, ó, π, né? E aí você acaba obtendo Rzinho ao quadrado é igual a R ao quadrado menos R ao quadrado. Só que ele, ó, repara aqui na fórmula, tá vendo? Ele quer a relação entre os raios do canteiro Rzão e da área central Rzinho. Então, o ideal é que dentro dessa fórmula a gente isole o termo Rzão. Né? Então, ó, Rzão ao quadrado, vou deixar ele isolado, pode ser no primeiro ou no segundo membro, só atentem ao sinal, passa esse menos R ao quadrado para o outro lado e inverte o sinal. Então, tu tem aí R ao quadrado, né? Passando ele para o outro lado, vai inverter o sinal, mais o R ao quadrado, então tu tem dois Rzinhos ao quadrado, é igual a Rzão ao quadrado, tá? Então, esse Rzão, deixa eu ver se eu consigo... Conforme eu vou falando, nem sempre eu falo na forma em que está a solução. Esse Rzão ao quadrado, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui abrir um abinho aqui, para poder, um instantinho, colocar para vocês o que eu estou falando. Vamos ver se eu vou conseguir. Seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo, tá, gente? Pode ficar meio embaçadinho, mas vai. Deixa eu ver aqui a linhazinha, essa linhazinha aqui. Ó, o Rzão ao quadrado, isolando, né? Rzão ao quadrado é igual ao Rzinho ao quadrado, mais o Rzinho, vai ficar estranho, mas é assim mesmo, tá? Rzinho ao quadrado, tá bom? Quadradinho aqui, né? Aí, ó, você tem Rzão ao quadrado é igual a 2 Rzinhos ao quadrado, né? Então, o R, deixa eu colocar aqui para baixo, o Rzão é igual a raiz quadrada, né? De 2 R's ao quadrado. Então, aqui você tem que abrir a raiz, eu não vou conseguir abrir aqui, porque eu não tenho o equation aqui para mim. É a raiz quadrada de 2 R's ao quadrado, tá? E aí, como é que a gente tira? Aqui, ó, Rzão ao quadrado é igual a 2 R's ao quadrado. Tirou a raiz de 2, você vai copiar, porque não é exato. E a raiz de R ao quadrado vai ser o R, tá? Então, te traz como resposta R raiz de 2. Tá? Daqui eu acho que já deu para entender, né? Passou esse Rzinho aqui para o outro lado, inverteu o sinal, ficamos com R ao quadrado, igual a Rzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, então isso dá 2 Rzinhos ao quadrado, né? Abriu aqui esse quadrado para raiz quadrada, né? Então você tem Rzão igual a raiz quadrada de 2 Rzinhos ao quadrado, que é o que está aqui, ó, né? E aí, ó, coloca a raiz aqui, a raiz de 2 está aqui como resultado, e raiz quadrada de R ao quadrado dá Rzinho. Então, você vai marcar lá, ó, o Rzão é igual a R, raiz de 2, alternativa B. Ficou feio, mas até que eu consegui colocar aqui agora para tirar. Bom, vou passar. Espero que isso aqui não fique no slide. Ah, já saí, consegui tirar. Então, vamos lá. Alguém quer perguntar, gente, enquanto eu tento aqui extrair esse negócio? Essa é a hora, hein? Não foi. Então, beleza. Só um instantinho. Muito bem. Foi. Outra questãozinha. Essa questão que muitos alunos, tentando fazer visualmente, né, porque tem muito dessa situação de geometria, acharam, aqui acabou ficando a respostinha, né? Desconsidere isso aqui, tá, galera? Que eu não consegui tirar ainda, mas vou tirar. Deixa eu fazer a leitura para que vocês entendam o que eu estou falando. 3 arestas de um cubo com vértice comum
né, com um vértice comum, são também arestas de um tetraedro. A razão entre o volume do tetraedro e do volume do cubo é, você vai pensar, caraca, fácil, só eu saber a fórmula do volume do tetraedro e colocar sobre, né, a razão de divisão, o volume do cubo e ver o que eu posso fazer aí para chegar na resposta. Poderia pensar alguns alunos pensaram dessa forma, e outros tentaram aí fazer um tetraedrozinho, né, com um vértice, escolher um vértice qualquer, comum, e aqui, ó, nessa figura, tá? Essa primeira figura aqui, achou que esse tetraedro daria dentro desse cubo em torno de 4 tetraedros caberiam dentro desse cubo, né? Só que, na verdade, não. Essa razão aí dos volumes que ele quer, através dos cálculos, a gente chega a 1/6, que é a resposta correta, tá? Então, toma cuidado. Eu até ampliei aqui a figura para que ficasse um pouco mais simples para o entendimento de vocês. Mas vamos lá a solução, ó. Então, já fiz a leitura da questão. Então, você escolhe um vértice para ser um vértice comum, tá? Ó, dessa figura aqui, que está o cubo, né? Eu escolhi esse vértice aqui, tá? Chamei de A para ser um vértice comum. A escolha foi pessoal, certo? Eu escolhi esse vértice para ser o comum. As 3 arestas que vão incidir nesse vértice, ó, aresta 1 e aresta 2, tá? Aresta 1, aresta 2, aresta 3. São também as arestas desse tetraedro, né? Que estão no enunciado, que está aqui no enunciado, ó. 3 arestas de um cubo com vértice em comum são também arestas de um tetraedro. Tá? Isso está no enunciado. Todo tetraedro, tem 4 vértices. Se eu conectar esses 3 aqui, ó, né, se a gente fizer a conexão desses 3, eu tenho esse tetraedro rosinha aqui desenhado. Que tetraedro é esse, desenhado aqui dentro desse cubo? É um dos mais famosos tetraedros, tá? Que a gente chama de trirretângulo. Ele tem 3 ângulos retos nos vértices, onde incide suas arestas. É o mais simples de trabalhar. Tetraedro trirretângulo, tá? Então, como é que a gente vai calcular esse volume? Na verdade, o volume do tetraedro é o volume de uma pirâmide, né? E sendo que nesse cubo aqui a gente tem arestas A, né? Ó, aresta A, aresta A, esse cubo. O volume desse tetraedro, que eu estou dizendo que é igual ao volume da pirâmide, será 1/3 da área da base, né? Que é o volume da pirâmide, vezes a altura. Só que quem é a área da base aqui? Não sei se vocês estão conseguindo observar que a área da base aqui é a área da metade desse quadrado, né? Ó, desse quadrado aqui de aresta A, certo? Metade da área do quadrado é A ao quadrado, certo? Metade vai ser A ao quadrado sobre 2. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ó, a área da base aqui é A vezes A, que é a área desse quadrado aqui da base, certo? Sendo que do tetraedro, a área da base do tetraedro vai ser a metade desse quadrado aqui. Então, é A ao quadrado sobre 2. É a área do quadrado divididos por 2. E aí, o volume, você vai escrever 1/3 da área da base, que é A ao quadrado sobre 2, vezes a altura desse tetraedro, que é a A. Também, já traçou aqui, né? Daí, a gente chega à conclusão de que o volume... Já recebi aqui coisinha do tempo. O volume é fazendo a multiplicação aqui, tá, galera? A ao quadrado vezes A ao cubo, 3 vezes 2, 6. Tá? Então, a gente chegou ao volume do tetraedro, que é A ao cubo sobre 6. Só que não é isso que ele quer, né? Ele quer a razão entre o volume do cubo e o volume do, mais necessariamente não nessa ordem, o volume do tetraedro primeiro e o volume do cubo. Então, a razão é divisão, o volume do tetraedro está aqui, ó, A ao cubo sobre 6, está aqui, descobrimos,
E o volume do cubo também é a formulazinha básica, que é A ao cubo. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Claro que você vai conseguir simplificar aqui, ó, esse A ao cubo, te trazendo como resposta 1/6. Tá? Talvez aqui fique um pouco mais complicado de você compreender, mas trazendo aqui, ampliando, né, esse tetraedro com uma visão um pouco melhor no cubo, fica mais fácil de você visualizar, até com relação a essa área da base, tá certo? Então aqui, claro que a gente utilizou o artifício da fórmula para facilitar, mas a gente foi construindo essa fórmula do tetraedro, né, à medida com que foi avançando a solução do exercício, tá certo? Vamos ver se a gente consegue. Vai marcar lá, ó, a alternativa B, 1/6, tá? Não sei porque teve muito, o índice de respostas foi muito em 1/4 por conta daquilo que eu falei, né? Se você olhar aqui, parece que essa figura cabe 4 vezes aqui dentro, mas na verdade cabem 6 vezes, porque ele quer, na verdade, a razão entre o volume do tetraedro e o volume do cubo. Então tem que tomar cuidado com essa situação visual. Como a gente tem em torno de 6 minutos ainda, dá para a gente comentar dessa questão, que é uma questão, essa sim, bem visual, tá? Só que você tem que ficar atento, porque, olha o enunciado, na reforma de estilização de instrumento de percussão, em formato cilíndrico, o bumbo, né, será colocada uma faixa decorativa retangular, como indica a figura 1. Então, tem lá a figura, de novo, quando tem figura, facilita muitíssimo a compreensão, suficiente para cobrir integralmente, sem sobra, toda a superfície lateral desse instrumento. Como ficará o instrumento após a colagem? Gente, ele está falando aqui que é um cilindro, né? Então, tem que lembrar lá do formato do cilindro. Então, você vai mover esse retângulo aqui de uma maneira que forme esse cilindro. Então, presta atenção. Toma isso para você, tenta visualizar. Se você dobrar e fizer um rolinho nesse retângulo, né? Olha o que vai acontecer. Fez essa situação aqui, dobrou, fez a figura no formato do cilindro. Olha essa alternativa B, o que está acontecendo? Se o cara não estiver atento, olha o que vai acontecer. Tá vendo que esse retângulo aqui, que aqui está, é completamente diferente desse? Então, não poderia ser letra B. Olha o que está acontecendo. Tá vendo? Está muito aberto esse triângulo aqui. Tá vendo? Esse aqui, na letra C, dobrando, jamais poderia ser. Na letra D também não. E na letra E também não. Ó, a solução após a colagem de Y alinhados a esse eixo, ou seja, dobrou, fez o rolinho, né? Alinhados com o eixo ZX, as linhas que partem de Y estarão como na letra A. Realmente, olha, aqui tá vendo? Bem pegadinha, se o cara não estiver atento, porque são muito próximas, né? Mas tem que ficar atento a esse formato aqui da figura, tá certo? Isso aqui dá pra gente matar visualmente, só tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Vou encerrar porque exatamente 4 minutinhos o tempo que a gente faz a conversão do vídeo, tá certo? Enquanto vocês veem no próximo tempinho. Até, galerinha. Beijinhos.